Muito obrigado, professor Paulo Abrão, e uma grande honra estar aqui. Já tinha participado da conferência nas outras sessões, a primeira vez na Virology Education Part, e também uma honra suceder o professor Jorge Pinto, foi um dos meus preceptores na residência de infecto na UFMG. Nessa apresentação, eu farei algumas considerações sobre o uso de inibidores de integrase para o tratamento da infecção latente da tuberculose, ou a profilaxia para a tuberculose, mas acho que o melhor termo é realmente o tratamento da infecção latente, que é muito importante em pessoas vivendo com HIV. Também farei algumas considerações sobre o uso dos inibidores da integrase em pacientes com tuberculose sensível às drogas. Também revisarei brevemente alguns dados sobre estudos novos, mostrando que tratamentos mais curtos são tão eficazes quanto os tratamentos clássicos de 6 meses. Também algumas considerações sobre a tuberculose resistente, também muitos novos e interessantes estudos mostrando que tratamentos otimizados mais curtos são também efetivos. E, por fim, a síndrome inflamatória de reconstituição imune, a SIRI, que muita gente é preocupado com a SIRI, principalmente pacientes tomando os inibidores de integrase. Bom, então, quando falamos sobre tuberculose e HIV, e qual que é a situação do Brasil e qual que é a situação de vários outros países do mundo? Então, onde está a maior carga de tuberculose? Então, são os países circulados em vermelho, e o Brasil está incluído neles, e também, de acordo com a OMS, países onde há também uma carga alta de co-infecção tuberculose HIV, nós podemos incluir, dizendo, Brasil, República Centro-Africana, Congo, Etiópia, Gabão, Quênia, Lesoto, Libéria, Namíbia, a África do Sul e vários outros países. Então, a nossa discussão sobre o uso de inibidores de integrase durante o tratamento de tuberculose, ela deve ser contextualizada para esses casos, que é onde a carga mais alta está. O Brasil, felizmente, acho que por razões históricas, sempre teve um programa de combate à tuberculose forte, centralizado, muito bem conduzido pelo Ministério da Saúde. A tuberculose resistente ainda não é tão importante para nós, aqui no nosso contexto. Espero que continue assim. Mas é muito importante, por exemplo, em países como a África do Sul, o leste europeu e a Ásia Central. Em termos dos esquemas de tratamento disponíveis pelo SUS e recomendados como opções pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial de Saúde, nós temos o esquema antigo, clássico da isoniazida, com doses diárias de 6 ou 9 meses. Parece que, em alguns casos, principalmente pessoas vivendo com HIV com CD4 muito baixo, estender o tratamento para 9 meses pode ser pode oferecer benefício para os pacientes. Não há interação com os inibidores de protease, então uma droga segura. O outro esquema é o esquema recomendado com rifampicina isoladamente para o tratamento da infecção latente. O paciente precisa de tomar doses todo dia, mas são apenas 4 meses. Também já facilita. Menos é sempre mais, quando pensamos em medicamento, tempo de tratamento, e também um caso em que você precisa de oferecer o tratamento da infecção latente junto com os antirretrovirais, junto com profilaxias para as outras infecções oportunistas. No caso da rifampicina, todos sabemos, há uma interação importante com o inibidor de protease. A rifampicina reduz o nível, por exemplo, do dolutegravir em torno de 57%. A área debaixo da curva. E o terceiro esquema, um esquema mais novo, que é certamente o mais confortável, na minha opinião, um esquema de só rifampicina, junto com a isoniazida, precisa de tomar apenas uma dose semanal, e é um esquema de apenas 3 meses. Esse é um esquema, também existe uma interação com o inibidor de protease, com inibidor de integrase, com dolutegravir, por exemplo, mas não há necessidade de ajustar a dose, não há necessidade de dobrar a dose do dolutegravir. Agora,
Vamos, então, passar para o esquema de tratamento. Começando uma discussão sobre a tuberculose, que é sensível aos tratamentos. O esquema clássico, como nós sabemos, esquema de 6 meses, a duração varia em torno de 6 meses, mas também pode ser estendida até 10 meses ou 1 ano, se, por exemplo, o paciente tiver tuberculose miliar ou meningite tuberculose. Existem comprimidos em doses fixas combinadas e esse é o esquema mais apropriado, com a maior experiência clínica e também o esquema mais apropriado para uma abordagem de saúde pública. A OMS, o Ministério da Saúde do Brasil, ainda não tem essas recomendações, mas a OMS, no caso de adultos, já coloca como opção um esquema de 4 meses, mais curto, em que a rifampicina é trocada com a rifampicina, e o etambutol é trocado com a moxifloxacina. Esse esquema, então, é utilizado durante 2 meses e depois, nos 2 meses seguintes, mantém-se a rifampicina junto com a isoniazida e a moxifloxacina. Esse esquema foi não inferior ao esquema clássico, que todos nós conhecemos, porém, não há dados em pessoas vivendo com HIV com CD4 abaixo de 100 células. E, na minha opinião, esse é o grupo de pacientes que nós precisamos de mais dados, porque é o grupo de pacientes que mais tem tuberculose. Quanto mais baixo o CD4, todos sabemos, maior o risco de tuberculose. O problema desse esquema também é outro que não há, não há comprimidos de doses fixas combinadas, e o que dificulta o uso desse esquema numa abordagem de saúde pública, além do preço da moxifloxacina e da rifampicina. E para crianças, o professor Jorge, depois da de sua palestra muito boa, também um estudo recente mostrando não inferioridade de um esquema de 4 meses comparado com o esquema clássico de 6 meses. Então, basicamente, nesse esquema, a isoniazida e a rifampicina são mantidas por 2 meses apenas. Então, também não inferior, comprovadamente recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Mas aqui, mais um caso, nós temos um problema com as crianças com HIV, porque apenas casos não complicados, por exemplo, casos de tuberculose extrapulmonar não foram incluídos nesse estudo, e também crianças com imunossupressão muito avançada. Então, nós precisamos de dados nesse grupo para usar com segurança esse esquema mais curto em crianças. Então, essa é a minha tentativa de fazer um resumo de todas as interações potenciais entre os inibidores de integrase de primeira, de segunda, de terceira geração e as drogas das classes das rifamicinas, que são a boa e velha rifampicina, a rifampicina, já recomendada no Brasil, não para o tratamento, mas para o tratamento da doença, mas o tratamento da infecção latente, e a rifabutina, que é muito usada nos Estados Unidos e na Europa, principalmente na época em que havia muitos esquemas usando inibidores de protease, porque ela não interfere com os inibidores de protease. Mas vamos começar com a rifampicina. A rifampicina, então, a co-administração com raltegravir e o dolutegravir é possível, porém, necessita o ajuste de dose. A administração junto com o evoltegravir, ela não é recomendada para nenhuma das rifamicinas, por causa do colbicestat. Eu só queria também lembrar que o raltegravir, ele é uma opção limitada. O estudo REFLAT, que é o estudo, que foi um estudo de 2018, não mostrou uma não inferioridade do raltegravir ao efavirenz. Então, basicamente, o efavirenz foi superior ao raltegravir nesse caso. Mas ele também, em alguns casos muito restritos, continua aí como uma opção secundária. Agora, em relação à rifampicina, a rifampicina ela pode ser administrada com o raltegravir e o dolutegravir, e a rifabutina também, né? Mas o problema da rifabutina, além do preço, é também o fato de ela não ser disponível em comprimidos de doses fixas. Agora, em relação às novas, os inibidores de protease de segunda geração, bictegravir e o cabotegravir, que é também uma opção muito importante para PrEP, ainda não há dados. Pode ser, e alguns estudos que eu vou comentar em seguida estão especificamente avaliando essa possibilidade, mas também são drogas importantes. Eu acho que é muito importante também
pensar além do dolutegravir e quais são as outras opções disponíveis, né? E o bictegravir e o cabotegravir são algumas dessas opções. O estudo, então, clássico, que definiu a conduta que é recomendada em todas as diretrizes de dobrar a dose do dolutegravir em pacientes com HIV e tuberculose, foi o estudo INSPIRE. E nesse estudo, muito interessante, nós vemos a curva clássica, dá uma maior supressão viral, mais rápida, com o dolutegravir comparado com o efavirenz. Depois do estudo, inclusive, foi um estudo com N pequeno, mostrando uma possível, até uma superioridade não significante do efavirenz, nesse caso. Mas esse estudo também foi um grupo de pacientes que descontinuou o tratamento por razões não relacionadas a antirretrovirais. Então, é um resultado enviesado, mas mostrando que não houve, de forma geral, uma diferença. Então, confirmando a não inferioridade do dolutegravir com dose dupla. Só que, vamos pensar agora dose dupla e vamos pensar em Botsuana, todos aqueles países da lista de alta carga de tuberculose e HIV. Imagine comprar uma dose extra de dolutegravir para todos os pacientes vivendo com HIV e AIDS. Imagine fazer uma abordagem de saúde pública num país em que o sistema de saúde e que os recursos são escassos. Então, apesar de todas essas recomendações, e Botsuana, acho que relativamente, no contexto africano, é um país que fez um trabalho muito bom em relação ao HIV, mas não adianta, as recomendações não são implementadas na vida real. Então, isso é um estudo importante, um estudo com 1.224 pacientes adultos, co-infectados com HIV e tuberculose, e por razões operacionais, apenas metade desses pacientes, 739, foram tratados com rifampicina e dolutegravir. Desses 739, por razões operacionais, aí metade recebeu dolutegravir apenas uma vez ao dia. E a outra metade recebeu dolutegravir conforme a recomendação. E nesse estudo, eu acho que foram dados tranquilizadores, pacientes que receberam tanto a dose dupla quanto a dose única, que não foi recomendada, mas foi a dose que foi dada na vida real, foram associados com desfecho favorável em relação à tuberculose, em termos de cura e o tratamento completo. E também não houve diferença nesse estudo coorte, na vida real, em termos de supressão viral. Só que pessoas que gostam de estudo randomizado, como eu, sempre falam, mas esses dados são observacionais, nós precisamos de um estudo randomizado para mostrar se a dose única ou a dose dupla são equivalentes. E esse é o estudo Radiante, um estudo que comparou o dolutegravir com dose dupla versus o dolutegravir em dose única. E foi um estudo também, o estudo não tinha poder para detectar grandes diferenças, e como um estudo com N muito pequeno, 108, e o desfecho dele foi supressão viral na semana 24. E aí não houve diferença entre dolutegravir dose dupla ou dolutegravir dose única. Porém, quando também, um dos dados desse estudo que me chamou muita atenção é que talvez mais importante do que dobrar a dose do dolutegravir é, na verdade, ter certeza que os pacientes estão recebendo e tomando dolutegravir. Porque olha aqui a porcentagem de pacientes que na semana 48, isso aqui foi um endpoint secundário, não foi um endpoint primário, apenas 70% nos dois grupos mantiveram a supressão viral com 48 semanas. Eu acho isso pouco. E mostrando também que a aderência é fundamental, independentemente de qualquer estratégia de dobrar ou não a dose do dolutegravir. Muito importante também esse estudo em andamento, esse estudo testando bictegravir em dose dupla, não corrigindo, porque o bictegravir também tem área da curva bastante reduzida pela rifampicina, eu acho que até um pouco mais do que o dolutegravir. E nesse estudo, o bictegravir dose dupla será comparado ao dolutegravir dose dupla. Vai ser um estudo importante. O bictegravir é um estudo da África do Sul, pequeno, com 120
pacientes apenas, mas, por exemplo, o bictegravir é uma droga em combinação fixa e extremamente popular, por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos. Pode ser usado com segurança em pacientes vivendo com HIV ou não? Vamos ver os resultados desse estudo. E também, mas porém, infelizmente, o desfecho apenas a supressão viral na semana 24. Nós vamos precisar de muito mais dados ainda para saber a respeito da mortalidade, taxas de cura e os desfechos em relação ao tratamento da tuberculose. Bom, agora apenas uma discussão da tuberculose resistente em pessoas vivendo com HIV. Esse é o último guideline, as diretrizes do Ministério da Saúde. E, em geral, de forma geral, as recomendações para o tratamento da tuberculose resistente e multiresistente entre pessoas vivendo com HIV são muito similares às recomendações em pacientes não infectados. E se vocês, por exemplo, entrarem no site da Universidade de Liverpool e brincarem, misturarem todos os medicamentos recomendados como terapia de segunda e terceira linha para tuberculose com dolutegravir, vocês verão que o potencial para interação é baixo ou intermediário. Então, de forma geral, o dolutegravir é uma opção segura para pacientes recebendo o tratamento para tuberculose resistente. E também um estudo recente com a bedaquilina, petronamida e linezolida, que, de acordo com o Edu, o professor Eduardo Sprints, de drogas já disponíveis no Brasil. Esse estudo também é um estudo pequeno, com 181 participantes com HIV e tuberculose, e desses 181 participantes, 36 foram tratados com dolutegravir. Não houve nenhuma diferença aparente em termos de toxicidade e sucesso terapêutico em pacientes recebendo bedaquilina e linezolida. Nós não temos tempo de discutir os detalhes, mas também é uma opção para um tratamento mais curto de pacientes com tuberculose multiresistente. Bom, agora em relação à síndrome de inflamatória de reconstituição imune, como o estudo INSPIRE mostrou, a supressão viral é bem mais rápida com o uso de inibidor de integrase. Há um risco aumentado de CIR, nós precisamos ficar preocupados com isso, e também mencionando que vários estudos coortes retrospectivos mostraram, sim, uma incidência aumentada de CIR de forma geral, associados com o inibidor de integrase. Mas, porém, não há nenhuma evidência de que há um aumento de CIRs especificamente relacionado à tuberculose. E aqui, uma meta-análise de ensaios randomizados com inibidores de protease, mostrando também que não houve nenhuma diferença, talvez até um pouco, embora de forma não significante, mostrando que talvez o dolutegravir ou inibidor de protease seja associado a um risco menor. Porém, esses estudos randomizados, lembramos todos, não recrutam pacientes que estão muito severamente imunossuprimidos, que são os pacientes que mais têm risco de ter tuberculose. Então, esses dados também têm que ser vistos com essa ressalva. Há geralmente uma falta de dados para os casos em que o risco de tuberculose é o maior. Também muito importante pensar nos eventos adversos, na toxicidade sobrepostas. Eu acho que em relação aos inibidores de protease e as rifampicinas, eu diria hepatotoxicidade é talvez algo que a gente tem que pensar. E também lembrar que outros pacientes podem ter várias outras comorbidades também, né? E eu acho que, como o professor Jorge também mencionou, uma das questões, por exemplo, que são importantes pensar pacientes usando inibidores de integrase junto com drogas das classes das rifampicinas, há um risco aumentado de hiperglicemia, desenvolvimento de diabetes mellitus, pode ser que haja um ganho excessivo de peso e sobre os defeitos de tubo neural. E também há um risco aumentado de falência virológica, já que esse risco teórico e a redução da área da curva do dolutegravir e do bictegravir, isso levará a um risco aumentado de falência virológica aos inibidores de protease ou não. Então, todas essas questões muito importantes só podem ser resolvidas com mais dados. E nós não temos uma resposta definitiva para elas. Em termos de dados reais, na África do Sul, também mostrando, também de forma segura, que o dolutegravir, pacientes recebendo dolutegravir
comparado com a efavirense, também tiveram mais supressão viral. São dados reais, retrospectivos, sujeitos ao confundimento por vários fatores que não foram ajustados, mas esses são os dados que nós temos. Também tranquiliza o uso dos inibidores de protease. E também, só apenas um último comentário sobre, também que a Isabela comentou muito bem. Então, quando a gente vê na África do Sul, em relação à proporção de switch, de regimes que não eram o dolutegravir para o dolutegravir, mostrando que há muito mais homens recebendo dolutegravir, a porcentagem de homens com regimes não contendo dolutegravir é bem menor que a de mulheres. Então, os dados do Tsempano, apesar de toda a segurança desses dados, as mulheres ainda estão recebendo menos dolutegravir que os homens. Na África do Sul, que é um dos países com a maior carga de tanto tuberculose e como de HIV. Então, as minhas conclusões. Dolutegravir é uma opção segura para o tratamento de pacientes com co-infecção, tanto com tuberculose, para o tratamento da infecção latente, sensível e resistente. E sobre o dolutegravir, precisamos mesmo de dobrar a dose ou a dose simples, para ficar mais fácil do ponto de vista de abordagem de saúde pública, será suficiente. Nós precisamos de mais evidência, a evidência que a gente tem agora é muito pouca. Essa é uma das questões que eu gostaria de ouvir da audiência e de todo mundo participando. E, por fim, a inclusão de pessoas vivendo com HIV nos novos estudos com tratamentos mais curtos, inclusive crianças, é importante para comprovar a segurança e eficácia dos inibidores de integrase, particularmente no grupo que mais tem risco de tuberculose, os pacientes muito severamente imunossuprimidos com menos de 100 em termos de contagem de CD4. Bom, muito obrigado.